18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas em ponto. Boa noite pra você que está ligado na 100,7, na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Juntos mais uma vez, Karime, tudo bem? Boa noite. Muito boa noite, juntos mais uma vez. É isso aí, para mais uma edição aqui do 18 horas. Boa noite para você que acompanha a programação da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite. 6 em ponto. 18 horas. No programa de hoje, protestos e manifestações de apoio marcam a visita do presidente Jair Bolsonaro hoje aqui na capital, em Manaus. Vamos falar também sobre os investimentos do governo federal para a Amazônia. Só para recuperar o turismo no Amazonas, o investimento vai ser de R$1 bilhão. E ainda hoje você vai conferir, vamos saber inclusive como o amazonense está conseguindo fechar as contas do mês com os benefícios mensais do governo e da prefeitura, abaixo do valor da cesta básica, que em março passou de R$250. E você lembra dos casos de fura-fila dos secretários da Prefeitura de Manaus, aqueles que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na frente de todo mundo? Sabe o que aconteceu com eles? Pois é, vamos mostrar na edição de hoje, aqui do 18 horas. Essas e outras notícias, as principais notícias do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje o dia foi bastante movimentado aqui em Manaus por conta da visita do presidente Jair Bolsonaro e comitiva. Protestos, aplausos, vaias, homenagens, xingamentos e anúncio de liberação de verbas federais para o Amazonas. Teve de tudo na passagem de Bolsonaro pela capital amazonense. Carlão, e o presidente Jair Bolsonaro veio acompanhado de ministros de peso para inaugurar a segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques. Bolsonaro estava acompanhado do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-ministro Eduardo Pazuello, além do ministro do Turismo, Gilson Machado, do ministro da Cidadania, João Roma, e do general Heleno, ministro-chefe de Segurança Institucional. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, também participou da comitiva. Vale lembrar que a última vez que o presidente da República esteve em Manaus foi no ano de 2019. Hoje, no evento que não teve muito público, Bolsonaro recebeu o título de cidadão do Amazonas da Assembleia Legislativa do Estado. O presidente recebeu a homenagem das mãos do governador Wilson Lima. Vamos acompanhar o momento em que o presidente recebeu o título. É uma satisfação estar aqui no coração do Brasil. Logicamente, esse título de iniciativa do deputado Pérez é muito bem-vindo. Estou muito orgulhoso do mesmo, até pelo momento que atravessa o Brasil e pelo momento em que passou o nosso estado, numa situação onde ninguém esperava que fosse acontecer. Então esse título é um reconhecimento da grande maioria da Assembleia Legislativa, da parceria que tem o governo federal com o estado do Amazonas e com a cidade de Manaus. Muito obrigado, Pérez, Assembleia, é essa população toda a qual nós devemos lealdade absoluta. Você está ouvindo 18 horas. Bolsonaro lembrou de quando esteve em Manaus em 2017, durante a campanha para presidente. Ele falou como candidato. Vamos acompanhar. Lembro-me aqui dos IS 2017, onde eu fui recebido no aeroporto dessa capital. Um dos eventos mais marcantes da minha vida. E com toda certeza fez a diferença por ocasião das eleições de 2018. Prezados Silas, aqui eu agradeço a Deus pela minha vida. Agradeço a vocês, povo de Manaus, povo do Amazonas, pela confiança em mim depositada. Fizemos a diferença. O Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira.
casa, em qualquer lugar do mundo, começaram a ficar para trás. Imaginem essa pandemia com Haddad presidente da República. Estaríamos no lockdown nacional. Você está ouvindo 18 horas. O presidente também fez uma avaliação positiva do seu governo no enfrentamento da pandemia no Brasil. Vamos ouvir. Conseguimos, com a equipe que nós temos em Brasília, colaborar e muito para que os danos dessa pandemia fossem diminuídos. Em especial pelo ministro da Saúde, que tive até há pouco tempo, o senhor Pazuello. Aqui presente o ministro Queiroga da Saúde, que dá prosseguimento ao seu trabalho. A gente pede a Deus que essa pandemia logo nos deixe e o Brasil possa voltar à sua normalidade. É isso que todos nós queremos. Lamentamos aqueles que usam o vírus para fins políticos. O nosso objetivo é um só. O nosso inimigo é um só: o vírus. E tenha certeza, com Deus e esse povo maravilhoso ao nosso lado, nós venceremos todos estes obstáculos. Você está ouvindo 18 horas. E durante o evento, o governo federal anunciou investimento de mais de R$1 bilhão para recuperar o turismo no Amazonas. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou a abertura de pelo menos 10 novas agências do banco aqui no estado e aumentou de 6 para 15 o número de municípios atendidos pelo Agência Barco. Ele anunciou também investimentos ambientais. Vamos acompanhar. Nós vamos investir R$100 milhões, não tinha falado para o presidente ainda, patrocinando as reservas ambientais, sendo que pelo menos metade no Amazonas. Então, nós vamos, presidente, patrocinar 20 parques. Eu acho que o segundo maior vai patrocinar um só, mas só a Caixa Econômica Federal, com 1/3 do que se gastava em alguns clubes de futebol, vai ajudar a preservar 20 parques no Brasil, o que nunca foi feito. Você está ouvindo 18 horas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi bastante vaiado durante a cerimônia. Wilson Lima voltou a declarar o fim da pandemia do Amazonas e elogiou a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia no estado. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós passamos por um momento muito difícil nos meses de janeiro e fevereiro, mas temos uma perspectiva muito grande de futuro, porque o estado do Amazonas tem sido o estado a primeiro a se livrar da questão da pandemia. E aqui eu quero fazer um reconhecimento ao governo federal que nos ajudou e foi fundamental nesse processo do enfrentamento à Covid-19. E aqui eu quero fazer um agradecimento muito especial ao general Eduardo Pazuello, que viveu no estado do Amazonas os momentos mais difíceis pelo qual o nosso povo passou. Presidente, eu tive a preocupação de manter a indústria aberta e aos poucos nós estamos voltando às nossas atividades. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vou destacar aqui que essa vaia foi feita pelos apoiadores de Bolsonaro. Os apoiadores de Bolsonaro foram os que puderam entrar lá no centro de convenções. Então eles estavam falando frases de ordem, né? Cantaram o hino nacional antes da cerimônia começar. E quando foi a vez do governador do estado, Wilson Lima, falar e entregar o título ao presidente Jair Bolsonaro, ele foi muito vaiado. Todas as vezes que ele tentou falar, ele foi muito vaiado justamente pelo grupo de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Bom, e o presidente, que chegou também sem máscara, como
costume, né? E provocou aglomeração de apoiadores do lado de fora e também do lado de dentro do centro de convenções. No meio do público, ele colocou a máscara, depois ele tirou novamente, voltou a colocar, cumprimentou todo mundo e em frente ao local houve atos a favor e contra o presidente. Grupos apoiadores e contrários do presidente Jair Bolsonaro se reuniram em 2 locais, em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na Avenida Mário Ipiranga e também ao lado do Sambódromo. Foram vários protestos, muitas aglomerações e homenagens aí ao presidente. A repórter Nathalie Moraes acompanhou toda a movimentação e traz os detalhes. Faixas e com gritos de ordem, os manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro protestaram contra o título de cidadão amazonense concedido ao presidente pelos deputados estaduais. Francisco foi às ruas por ser contrário à honraria. Como é que um genocida vai ser homenageado pelos deputados, pela Assembleia Legislativa? É tão óbvio. Quem não está fazendo manifestação está morto. Um bando de gado que não tem consciência política, não tem consciência crítica. Os seus familiares morrendo nos leitos, sem oxigênio, e eles vêm aqui homenagear Bolsonaro? Nos poupe! Cartazes com mensagens contrárias foram exibidas nos protestos, em alusão à crise de oxigênio no Amazonas durante a segunda onda da pandemia do novo coronavírus. Segundo o economista Nil Fernandes, o governo federal é um dos responsáveis pela crise enfrentada aqui no estado. Pelo tratamento dado à pandemia, quando nos vão deixado aqui, apesar de ser avisado, nos vão deixado faltar oxigênio, causando muitas mortes de cidadãos e companheiros amazonenses. E por toda essa política que antiambientalista, que está fomentando as queimadas, fomentando o desmatamento, permitindo o garimpo em terras indígenas. Então, isso tudo são reivindicações nossas. Uma política econômica nefasta para o Amazonas, uma política ambiental e indigenista nefasta para o povo do Amazonas e uma política sanitária sem comparação que nos ha provocado quase 13 mil mortes de cidadãos amazonenses. Esta é a primeira viagem do presidente ao Amazonas desde o colapso na saúde provocado pela superlotação nos hospitais em meio à segunda onda da pandemia e a falta de oxigênio nos hospitais. Já os apoiadores do presidente se concentraram em frente ao Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques, onde o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração do pavilhão de feiras de exposições do centro. Com gritos de "Eu te amo" e "mito", correria e muita aglomeração, os apoiadores receberam o presidente Bolsonaro. O governador Wilson Lima, que acompanhava, foi recebido sobre protestos com gritos de "Fora Wilson Lima" e muitas vaias. No local, o presidente cumprimentou os apoiadores e por alguns segundos se juntou à aglomeração em meio ao empurra-empurra. Bolsonaro chegou a ser seguido pelos manifestantes a favor do governo até a entrada do prédio. Do lado de fora, apoiadores como o empresário Léo Scante permaneceram com cartazes em ato favorável ao presidente. Eu acho que a população toda devia ter vindo aqui. É um apoio constante ao presidente, diário, 365 dias por ano. A gente deve, por compromisso pátrio, de apoiar esse presidente. Vestida de verde e amarelo da cabeça aos pés, esta apoiadora não escondeu a emoção ao encontrar o presidente. Faço parte da coordenação de Direita Amazonas, sou uma apoiadora também, voluntária do nosso presidente, com muito orgulho. E 2022 é Bolsonaro novamente. Após o evento, o chefe do executivo seguiu para o aeroporto Eduardo Gomes. Ainda hoje, o presidente participa de uma cerimônia para entrega de cestas de alimentos do programa Brasil Fraterno em Belém, no Pará. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Agora são 6h14. Parece que realmente foi bastante movimentada a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui na capital, aqui em Manaus, para a inauguração aí de mais uma etapa lá do Vasco Vasques. Carmilhão, você esteve, né? Participou dessa visita do presidente. Qual foi a impressão que você teve, né? Você, de um modo geral, o que você viu? O que aconteceu lá nessa visita do presidente hoje aqui pela manhã? Então, Carlão, foi exatamente isso que a Nathalie mostrou lá do lado de fora, e esses trechos que eu separei, né, da fala do presidente. Sim. E também do governador, além do presidente da Caixa Econômica, que foi o primeiro a discursar quando ele anunciou todos esses investimentos aqui para o estado. O presidente da Caixa Econômica Federal também elogiou bastante o governo de Bolsonaro. Bolsonaro teve um cuidado especial com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, elogiou bastante também, assim como o governador Wilson Lima, no seu discurso, aproveitou para elogiar. Agora, esses apoiadores que conseguiram entrar lá, ficaram separados num canto lá do centro de convenções, eram a favor de Bolsonaro, e foi o único grupo com quem ele conversou depois da cerimônia. E essas manifestações, Carmen, foi bastante agitado? Tranquilo. Não, foram tranquilas até, porque tinha um bom policiamento, não foram tantas, não foram muitas, não. Sim. Não chegou a congestionar demais os arredores, não. Alguns protestos, né? Alguns protestos, mas válidos, lógico, né? Democracia é isso mesmo. Agora, esses apoiadores de Bolsonaro que estavam lá no centro de convenções foram as pessoas com quem ele falou depois da cerimônia. Estava programada uma coletiva de imprensa, estávamos todos lá aguardando o presidente Jair Bolsonaro, mas ele não falou com a gente. É claro que possivelmente deve ter, né, evitado a imprensa, justamente porque hoje o orçamento da União, ela tirou bastante, teve cortes de verbas para a educação. A educação foi a pasta mais afetada com esse corte de verba. O governo federal fez o bloqueio aí de 9,2 bilhões de reais de despesas do ministérios, né, e estatais, que atinge principalmente a educação, que foi a pasta mais sacrificada, com congelamento de 2,7 bilhões de reais. O bloqueio vai atingir também as despesas das pastas da economia e da defesa. E com isso, o que a gente ficou sabendo também é que não vamos ter o censo 2021. Não tivemos o censo de 2020 e não vamos ter o censo deste ano novamente. E o que isso pode implicar diretamente nas políticas públicas, nos orçamentos e nas várias políticas sociais e políticas públicas, porque sem um perfil da população brasileira, não se sabe qual estado, qual a cidade, qual o município que mais precisa de investimentos e em que área, se é a área da juventude, se são os idosos, enfim. Além, é claro, da instauração da CPI do Senado, que deve começar na semana que vem, na terça-feira. E essa CPI está investigando justamente as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia e vai investigar também os recursos federais destinados para municípios e estados para o enfrentamento da pandemia. Então, ele seria com certeza sabatinado a respeito disso, não só ele, quanto também o governador do estado, Wilson Lima, além do próprio ex-ministro Eduardo Pazuello, está sendo investigado também em Brasília a respeito da crise de oxigênio que aconteceu aqui em Manaus em janeiro deste ano. Ele está sendo investigado, as pessoas estão sendo ouvidas, inclusive o secretário estadual de saúde, Marcelo Campelo, no depoimento dele nessa investigação, inocentou completamente o ex-ministro Pazuello de qualquer responsabilidade sobre essa crise no abastecimento de oxigênio medicinal em janeiro e colocou toda a responsabilidade para a empresa White Martins, a empresa fornecedora de oxigênio medicinal aqui no estado do Amazonas. Ou seja, a imprensa ficou lá na hora veja, além da cúpula climática, né? O presidente, ele participou de reuniões ontem da cúpula e também teriam umas perguntas a respeito disso, porque ele se prontificou em acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. É óbvio que teríamos muitas perguntas a respeito disso, mas ele não falou com a imprensa, foi falar com os apoiadores que cantaram o hino nacional, como eu falei, os apoiadores aglomeraram com ele e esses apoiadores foram os que vaiaram Wilson Lima. Carme, estava programado então uma coletiva, mas ele
Não deu essa coletiva, conversou apenas com os apoiadores dele e se finí. E foi embora, seguiu para Belém. 6h19, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e em meio a inúmeras polêmicas, como nós mostramos aí agora, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu a medalha de mérito da Assembleia Legislativa do Amazonas, se tornando cidadão amazonense durante a inauguração da segunda etapa do Centro de Convenções Vasques. A proposta foi feita pelo deputado delegado Péricles e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. E hoje, no Centro de Convenções Vasco Vasques, Bolsonaro agradeceu à Assembleia pelo título. A repórter Nathalie Moraes conversou com o deputado, autor da proposta, e traz os detalhes pra gente agora. Vamos conferir. O presidente chegou na manhã de hoje a Manaus para uma rápida visita à capital. Entre os compromissos da agenda, a cerimônia de inauguração do pavilhão de feiras de exposições do Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. Com agradecimentos e afirmando lealdade ao povo brasileiro, o presidente Bolsonaro recebeu das mãos do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual do Amazonas, Roberto Cidade, e do deputado estadual delegado Péricles, o título de cidadão amazonense. Foi entregue hoje por mim o título de cidadão amazonense ao nosso presidente Jair Bolsonaro, o reconhecimento do povo amazonense por tudo que o presidente vem fazendo pelo estado do Amazonas desde o início do seu mandato. Inclusive nesse período de pandemia, não faltou apoio do governo federal para minimizar os problemas causados pelo Covid-19 aqui no nosso estado. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que, para ele, o título é importante, é um reconhecimento ao seu trabalho, principalmente diante do momento tão delicado e vivido pelo Estado e por todo o país. Logicamente, esse título de iniciativa do deputado Péricles é muito bem-vindo. Estou muito orgulhoso do mesmo. Então esse título é um reconhecimento da grande maioria da Assembleia Legislativa, da parceria que tem o governo federal com o estado do Amazonas e com a cidade de Manaus. Muito obrigado, Péricles, Assembleia, é essa população toda a qual nós devemos lealdade absoluta. O presidente agradeceu ainda ao ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que esteve presente no evento na manhã de hoje. Os agradecimentos também foram voltados ao atual gestor da pasta, o cardiologista Marcelo Queiroga. Vale lembrar que o PSOL no Amazonas entrou com uma ação para impedir que o presidente Jair Bolsonaro recebesse o título de cidadão amazonense pela Assembleia Legislativa do Estado. Durante o evento, o ministro do Turismo, Gilson Mota, chamou o Pazuello para ser aplaudido enquanto o governador do Amazonas fazia elogios sobre o ex-ministro. Hoje, Pazuello é um dos principais alvos da CPI da Covid criada pelo Senado. Além da inauguração do centro de eventos, que teve investimentos de 40 bilhões de reais do governo federal, ministros do Planalto que acompanhavam o chefe do executivo anunciaram um repasse de 1,2 bilhão de reais do Fundo Geral do Turismo para a recuperação do setor aqui no estado, além da doação de 310 mil cestas básicas por meio do projeto Brasil Fraterno. Nathalie Moraes para os 18 horas. Ontem nós comentamos, né, Carimilhão, aqui no 18 horas, que o momento não é muito apropriado aí para homenagens, né? O Brasil vive uma crise sanitária, uma das piores crises sanitárias da história, inclusive, que agravou a crise econômica, e também vivemos uma crise política com a instalação de uma CPI para investigar as ações do governo federal no combate aí à pandemia. Temos mais de 384 mil mortes no país, sendo mais de 12.400 só aqui no estado do Amazonas. Milhares de famílias ainda vivem a dor da perda de um ente querido. Não é nada sensato realmente, nesse momento tão, né, difícil, tão delicado, ficar homenageando um político, seja ele quem for, no momento
atual, no momento de pandemia. Pois é, né, Carlão? Porque tem tanta coisa para fazer. Sim. Mais importante do que homenagens, há tantas prioridades, né? Outras prioridades, né? Como melhorar o atendimento do sistema público de saúde para o cidadão, reativar a economia, assistir a quem está sem renda e desempregado e não ficar batendo palmas para políticos, né? Temos aqui um governador envolvido até o pescoço em denúncias de corrupção, que teve seu celular confiscado pela Polícia Federal, que responde processo por comprar ventiladores pulmonares a preços superfaturados numa loja de vinho. O que os deputados deveriam fazer o quê? Não fazem, eles deveriam fiscalizar todas essas atitudes do governo. Pois é, investigar cada centavo gasto pelo governo do Amazonas no combate à pandemia. Mas isso eles não querem. Agora está onde? Está lá no Senado. O PIC está com o Senado, que vai fazer esse papel de investigar o uso do dinheiro do governo federal para o estado do Amazonas enfrentar a pandemia. Uma vergonha. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h25. Vamos saber como o amazonense está conseguindo fechar as contas do mês com os benefícios mensais do governo e da prefeitura abaixo do valor da cesta básica, que em março passou de R$250. Mix. Agora nós vamos saber a previsão do tempo para esta noite, hein? Esta noite de sexta-feira e também a madrugada de sábado. Previsão do tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63%, chegando até a 92%. 6h31, boa noite. Mix. Olha, o governo do Amazonas recebeu na madrugada desta sexta-feira um novo lote de 44 mil doses de vacinas para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19. Essa foi a 14ª remessa repassada pelo Ministério da Saúde por meio do Plano Nacional de Imunização. Nesse lote vieram 34 mil vacinas do tipo AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em parceria com uma farmacêutica indiana, e 10 mil da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa. A remessa foi desembarcada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e seguiu escoltada pela Polícia Federal até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde para contagem e armazenamento. 18 horas. Olha, até às 5 horas da tarde de hoje, o Amazonas havia aplicado 773 mil doses da vacina contra a Covid, sendo 560 mil referentes à primeira dose e 213 mil que já receberam as 2 doses necessárias para garantir a imunização considerada satisfatória. Com isso, o Amazonas já vacinou 13,31% da população com a primeira dose e o percentual da população imunizada com as 2 doses da vacina somam 5,08%. Isso mantém o Amazonas na 7ª posição do ranking nacional de vacinação. O fato é que ainda estamos muito atrasados nesse processo para garantir uma segurança coletiva à população. Karime Leão, e enquanto, não temos aí a maior parte da população vacinada, o que nos resta é nos proteger com as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, evitar a aglomeração, manter o distanciamento social e manter as mãos sempre limpas usando água e sabão ou álcool em gel. 18 horas. Olha só, assim como em boa parte do país, a conta no fim do mês do amazonense, Karime, não está fechando, hein? Quem perdeu o emprego e agora depende da ajuda assistencial não tem conseguido levar comida para dentro de casa. Pois é, Carlão, isso porque os benefícios mensais do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus estão abaixo do valor da cesta básica amazonense, que em março ultrapassou os R$250. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A Josi Costa é mãe de 3 filhos. Ela é a única provedora da casa. Antes da pandemia, trabalhava como auxiliar de cozinha em um restaurante. Mas agora, a renda da família vem apenas da ajuda do governo. Eu trabalhava, eu tinha como sustentar meus filhos, mas agora eu preciso da ajuda do governo e do Bolsa Família, desse auxílio para poder sustentar eles, porque as coisas estão muito caras, está muito difícil.
a gente tem que escolher o que vai comprar, algo mais barato para poder trazer as coisas para dentro de casa. Tá tudo muito caro. No mês passado, o custo médio da cesta básica na capital amazonense ficou em R$ 251,05. Isso segundo pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. Mesmo assim, o valor da cesta básica na capital não corresponde aos valores dos auxílios do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus, que são de R$ 200 mensais. O auxílio estadual, no valor total de R$ 600, é pago em 3 parcelas de R$ 200 para cerca de 100 mil famílias em todo o estado. Já o auxílio Manauara vai ajudar por 6 meses cerca de 40 mil famílias da capital, também no valor de R$ 200. O economista Ailson Rezende explica que com o aumento dos combustíveis é inevitável que não haja reajuste também nos preços dos alimentos. E por isso, o jeito é substituir alguns itens da cesta básica. A nossa cesta básica fica entre 250 e 260. E a maioria das pessoas, eles estão recebendo o auxílio do governo ou da prefeitura, que fica em torno de R$ 200. Com esse valor, não é possível nem atender às necessidades básicas. Mas, nessa fase de pandemia, toda ajuda é importante. O que as famílias devem fazer é verificar os itens principais e tentar substituir por um item mais barato. Por exemplo, o arroz, que é item da cesta básica, tem diversas marcas. Então você tenta procurar uma marca mais barata. Ou então o tipo, tem tipo 1, tipo 2 e verifica se há possibilidade de você fazer as compras com o auxílio emergencial. Para o especialista, enquanto não houver a imunização em massa contra a Covid-19, a população vai continuar refém do vírus e também da alta inflação. Somente após a imunização é que vamos ter a normalização dos setores da economia. E aí sim, vai ter geração de emprego, vai ter renda e as populações de Manaus e do estado, considerando os interiores, terão renda suficiente para poder comprar a cesta básica e pagar todas as suas contas de consumo, como água, luz, gás, essas questões que são prioritárias para a manutenção da vida e colocar as contas em dia. Após liderar o ranking dos estados com maior porcentagem da população que já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o Amazonas reduziu drasticamente o ritmo da vacinação e está hoje em 5º lugar no ranking nacional, segundo os dados do site Covid-19 no Brasil. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A juíza Mirza Thelma vai julgar o processo de solicitação para que a Assembleia Legislativa analise pedidos de impeachment do governador Wilson Lima. Movida pelo deputado Dermilson Chagas, a ação ainda não tem prazo para ser julgada, mas a Assembleia já foi notificada e tem prazo de 15 dias úteis para responder os pedidos de esclarecimento da Justiça do Amazonas. A repórter Odiné Araújo fala mais sobre o assunto agora pra gente. Após mais de 80 dias de espera por uma definição quanto à análise da Assembleia Legislativa do Amazonas dos vários pedidos de impeachment do governador Wilson Lima, o deputado Dermilson Chagas acionou a Justiça do Amazonas para obrigar a Casa Legislativa a analisar os pedidos de impedimento do governador. O mandado de injunção no Tribunal de Justiça do Amazonas foi protocolado no início da semana devido à morosidade da ALEAN em analisar o caso, segundo o deputado Dermilson Chagas. Para ele, a demora é prejudicial ao processo democrático. Eu tenho cobrado constantemente da tribuna da Assembleia um posicionamento sobre os pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima. O presidente sempre tem falado que está na Procuradoria em análise. No meu entendimento, já deu tempo, já está passando do prazo
Esse pedido era para ter sido já analisado por vários procuradores que essa casa tem e dar uma definição se vai fazer admissibilidade ou não. Quando assumiu a presidência da Casa Legislativa no início de fevereiro, o presidente Roberto Cidade disse que os processos de impeachment do governador seriam analisados em breve, mas quase 3 meses depois, os pedidos continuam parados na Procuradoria da Casa. Com a ação na Justiça, o deputado Dermilson Chagas tem esperança de que o presidente Roberto Cidade seja obrigado a estabelecer um prazo para análise dos diversos pedidos de impeachment que se encontram protocolados na Casa. A ação vai ser julgada pela juíza Mirza Thelma. No despacho inicial, a magistrada já notificou a Assembleia Legislativa e deu um prazo de 15 dias úteis para que o presidente responda porque os pedidos de impeachment ainda não foram analisados. No pedido feito à Justiça do Amazonas, Dermilson Chagas enfatizou que a falta de análise dos pedidos de impeachment se dá por questões meramente políticas e não por excesso de demandas junto à Casa. O parlamentar também pede que a Justiça solicite da Assembleia Legislativa a apresentação de todos os processos ou requerimentos de impeachment contra o governador Wilson Lima, além de intimação do Ministério Público para que o órgão se manifeste no processo. Ainda não tem prazo de quando a ação do deputado será julgada, mas o processo já está em andamento. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Detran do Amazonas flagrou 5 motoristas dirigindo alcoolizados na noite desta quinta-feira aqui em Manaus. A ação ocorreu durante a Operação Pela Vida da Secretaria de Segurança Pública na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, na zona oeste da capital. Exatamente, Carlão. E no local, 5 motoristas foram flagrados no teste do bafômetro. Eles caíram, reprovaram aí no teste. E para quem comete essa infração, é bom lembrar, recebe 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além de uma multa de R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. As mesmas medidas são adotadas para quem se recusa a fazer o teste. Olha, outras irregularidades também foram encontradas durante a fiscalização, entre elas a ausência de documentos e também a falta de equipamentos obrigatórios para condutores de motocicletas, como capacete, por exemplo. Durante a operação, 2 veículos foram removidos pelas equipes. 18 horas. E daqui a pouco aqui no programa 18 horas, você lembra dos casos de fura-fila dos secretários da Prefeitura de Manaus que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na frente de todo mundo? Pois é, sabe o que aconteceu com eles? Você vai conferir em instantes. Mix. Para a previsão do tempo em final de semana, vamos saber aí sábado e domingão, vai chover ou vai fazer sol? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, deve ter de tudo um pouco. Isso de acordo com informações do Clima Tempo. No sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 68% e 93%. Já no domingo, a previsão é de sol também com muitas nuvens durante o dia, período de nublado e com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus e as chances de chuva são de 83%. 6h46, boa noite. Mix. Prefeito Davi Almeida anunciou corte de despesa com o pessoal, mas aumentou nomeação de não efetivos e, consequentemente, elevou a folha de pagamento do município. Carlão, a folha saltou de 159 milhões de reais para 182 milhões entre janeiro e fevereiro. Para o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, essas nomeações representam pagamento de dívidas políticas. E o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção vai analisar essas contratações. Os detalhes com Odinei Araújo. Contradição no falar e no fazer da Prefeitura de Manaus aumentou em 23 milhões de reais os gastos com a folha de pagamento do município nos 2 primeiros meses desse ano. Explica-se. Em janeiro, o prefeito Davi Almeida publicou decreto suspendendo até o fim de 2021 as horas extras, gratificações, nomeações de concursados e contratações temporárias. O motivo? Reduzir despesas com pessoal devido à crise causada pela Covid-19.
Covid. O decreto também suspendeu a criação de conselhos ou comissões remuneradas, criação ou alteração de planos de cargos e ainda qualquer criação de auxílio, bônus, abonos ou benefícios de qualquer natureza. Só que de janeiro para fevereiro, a Prefeitura de Manaus botou para contratar pessoas para cargos comissionados, aumentando em 268 o número de funcionários em cargos não efetivos, de acordo com o quadro demonstrativo de pessoal, publicado no Diário Oficial do Município do dia 24 de março. É claro que com esse descumprimento de seu próprio decreto, proibindo contratações, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, aumentou a folha de pagamento em mais de 23 milhões de reais. Com isso, a folha saltou de 159 milhões de reais para 182 milhões entre janeiro e fevereiro. Para o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, essas nomeações representam pagamentos de dívidas políticas, tanto é que tão logo assumiu a prefeitura, Davi Almeida contratou diversos políticos derrotados nas eleições municipais do ano passado, incluindo ex-vereadores. Mas devido à repercussão negativa na imprensa, algumas nomeações foram canceladas. Bom, nós vimos no começo da vacinação em Manaus do que se tratam essas nomeações. Nomeações de meninas e meninos que acabaram de sair da faculdade, seria uma experiência, seria um compromisso com a coisa pública, sendo nomeados para ocupar cargos para fazer gerente de qualquer coisa. Você tem um sem número de servidores trabalhando que nem loucos para poder dar conta das necessidades. Vide, por exemplo, os trabalhadores da área de saúde e os trabalhadores da área da educação. O sociólogo lembra que a pandemia está exigindo muito dos servidores da saúde e que novas contratações são justificáveis apenas nessa área. E aí você tem os trabalhadores da área de saúde, por exemplo, reclamando que estão desgastados, que estão cansados e que não são prestigiados. Em oposição, o prefeito contrata gente que ninguém sabe para onde vai, qual o compromisso que essas pessoas têm. Parece que tem muito a ver com aquilo que eles reclamavam tanto, que eles denunciavam tanto, que é o pessoal da boquinha, né? O pessoal que está vindo atrás da boquinha e dos privilégios dessas nomeações duvidosas que a sociedade tem o direito de saber por que está nomeando um servidor desse, não chamando aqueles concursados. O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção vai analisar os números crescentes de contratações de cargos comissionados pela Prefeitura e o crescimento financeiro da folha de pagamento, de acordo com o presidente da entidade, Carlos Santiago. Um dos princípios constitucionais da administração pública é a eficácia dos gastos e dos serviços públicos. Não tem sentido, em plena pandemia, com a queda de arrecadação, acontecer contratações de comissionados. Nós entramos em contato com a assessoria do prefeito Davi Almeida para saber sobre o descumprimento do decreto municipal, mas até o fechamento dessa reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. E a Delegacia de Combate à Corrupção prendeu 2 pessoas que desviaram 2 toneladas de asfalto da Prefeitura de Manaus. Um dos presos é um servidor público, como explica o repórter Rodrigo Soares. A coletiva aconteceu na tarde desta sexta-feira, na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, onde foi feito um balanço da ação da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção, que resultou na prisão de 2 pessoas, sendo uma delas um servidor público da Prefeitura de Manaus. De acordo com a polícia, ao todo foram apreendidas 20 toneladas de massa asfáltica da Prefeitura que estavam sendo desviadas. O delegado Guilherme Torres, titular da Especializada em Combate à Corrupção, comentou que a equipe montou uma campana próximo ao distrito de obras do bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade. Na ocasião, o delegado informou que 2 caminhões chegaram ao local com asfalto e despejaram o material. Em seguida, outro caminhão chegou e recolheu parte da massa asfáltica. Foi quando a polícia fez a abordagem e verificou que estava sendo desviada cerca de 20 toneladas de asfalto público. 2 pessoas foram apreendidas no momento da abordagem e foram encaminhadas para a delegacia. Uma delas é o servidor público, é o motorista do trator
que tinha a função de pegar esse asfalto e colocar dentro das caçambas que chegaram. Esse servidor, no momento em que ele terminou de colocar, ele foi preso também, apreendido e levado para a delegacia. O que estava na caçamba lá de fora era o que estava, o particular que estava junto com ele desviando esse material. Acontece que no momento do interrogatório, o trator informou que a função dele é apenas pegar o asfalto e colocar dentro do caminhão que aparecer e precisa de uma ordem. E ele informou quem foi que deu a ordem. Esse nome está em sigilo em razão de que existem outras pessoas envolvidas nesse processo e esse inquérito vai continuar. Ainda de acordo com as investigações, esse material desviado já tinha compradores e seria encaminhado para condomínios fechados no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 53 minutos em Manaus e o 18 horas lembra para você dos casos de fura-fila agora, hein? Dos secretários da Prefeitura de Manaus que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 ainda no primeiro dia de imunização. Foi lá em janeiro, no início do ano, quando não atendiam aos critérios dos grupos prioritários naquele momento. Carlão, a secretária Chádia Frache da Saúde e o secretário Sabá Reis da Limpeza Pública, acusados de furarem a fila da vacina contra a Covid-19, esperaram a poeira baixar e já despacham tranquilamente nos seus gabinetes, como se nada estivesse acontecido, né? E a investigação ficou como? Não sabemos, mas a repórter Júlia Gomes fala pra gente agora. Após as denúncias de que furaram a fila da vacina contra a Covid-19, os secretários da Prefeitura de Manaus, Chádia Frache da Saúde e Sabá Reis da Limpeza Pública, se afastaram para tratamento de saúde. Chádia Frache, secretária de Saúde de Manaus, estava afastada desde o dia 14 de fevereiro, quando informou que foi diagnosticada com obstrução intestinal e posterior perfuração de alça intestinal e sepse, e que foi submetida a 2 cirurgias desde o diagnóstico. Já o secretário Sabá Reis, titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, que é pai do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, do Avante, mesmo partido do prefeito Davi Almeida, havia se afastado das funções depois de ser diagnosticado com Covid-19. Poucos dias após ele receber o imunizante, ele viajou para São Paulo para receber atendimento médico. Os 2 secretários já retornaram às suas funções. Eles foram acusados de receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no primeiro dia de imunização, no dia 19 de janeiro, o que foi alvo de polêmica por não fazerem parte dos grupos de risco atendidos naquele momento. Ainda em fevereiro, os Ministérios Públicos do Estado e de Contas, além das Defensorias Públicas do Estado e da União, pediram em representação ao Tribunal de Contas do Amazonas o afastamento do cargo por 60 dias dos secretários. Ainda em fevereiro, os Ministérios Públicos do Estado e de Contas e as Defensorias Públicas do Estado e da União pediram em representação ao Tribunal de Contas do Amazonas o afastamento do cargo por 60 dias dos secretários. O objetivo, segundo o órgão, era apurar e definir as responsabilidades dos agentes públicos pela falta de transparência e de impessoalidade administrativa na execução da campanha de imunização da Covid-19 em Manaus. Nas ruas da capital, a população se questiona se a impunidade vai prevalecer sobre a saúde e se diz desacreditada com o poder público. A realidade faz tempo que a população deixou de confiar na justiça justamente por esses casos, esses verdadeiros absurdos que acontecem e nada é feito contra essas pessoas. É um crime que cometeram contra a saúde pública, passando na frente de pessoas com deficiência, com comorbidades, e eles não estão nem aí para nada, eles não têm medo da justiça, essa que é a verdade. E os governantes que nós colocamos no poder, eles são a mesma coisa, isso não muda, infelizmente não conseguimos ainda colocar alguém que nos represente de verdade. É um absurdo o que está acontecendo no nosso país. Secretários de saúde sendo vacinados, furando a fila contra a Covid-19, enquanto pessoas que realmente precisam ser imunizados estão ficando para trás. E infelizmente a justiça não faz nada. Fica todo mundo impune, trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido e nem aí para a população que precisa. É um absurdo. Nós
Nós entramos em contato com a assessoria do Ministério Público do Amazonas e até o fechamento desta reportagem eles não enviaram resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h57 e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e também no Brasil, com Karime Leão. De acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, por meio do boletim diário da Covid-19, traz o diagnóstico de 829 novos casos de Covid no estado do Amazonas, totalizando para 366.798 o total de casos no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 20 mortes por Covid-19, elevando para 12.494 o total de mortes no estado e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 14.200.000 casos confirmados da doença, com 384.000 mortes. O país também registra 12.500.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6h58, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Ao recepcionar nesta sexta-feira o presidente Bolsonaro em Manaus, o governador do Amazonas, Wilson Lima, rasgou suas próprias normas de combate à pandemia. O evento teve aglomerações dentro e fora do centro de convenções. A primeira medida do protocolo de prevenção no governo do Amazonas contra a Covid-19 manda limitar o número de pessoas nos ambientes para evitar aglomeração. O governador Wilson Lima foi chamado de governador Maria vai com as outras e governador Ioiô pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, em entrevista aqui no programa ontem. Vaiado pelo povo, Wilson Lima se comportou como tal na solenidade desta sexta-feira. Mostrou que ele próprio promove a aglomeração, ao mesmo tempo que coloca a polícia contra os comerciantes que descumprem as normas. E voltou a decretar o fim da pandemia no estado, menos de uma semana após anunciar a possibilidade de uma terceira onda. Com uma gestão rejeitada pela maioria do povo, o governador Wilson Lima só consegue se superar nas próprias contradições. Contradições que têm consequências graves na vida de todos. 18 horas. 6h59, Karime Leão, ainda temos mais uma informação. Rapidinho, viu? A Prefeitura de Manaus anunciou hoje, sexta-feira, que vai retomar o ensino presencial nas escolas da rede municipal de ensino no dia 18 de maio. O retorno deve acontecer no formato híbrido, com parte das aulas sendo ministradas online e parte nas instituições de ensino, ou seja, presenciais. Bom, estamos fechando mais uma edição do programa 18 horas. Na apresentação, Karime Leão e Carlos Júnior. Operação técnica, DJ Ari Guedes. Produção, Rodrigo Soares. Edição de material, DJ Luciano Mateus. E no aplicativo Mano, transmitindo ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Mix, o programa 18 horas, ele, Wellington Trovão. Muito bem, Karime, boa noite. Muito boa noite, bom fim de semana. Obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7. Bom final de semana para você. Segunda-feira, a partir das 6 da tarde, estaremos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. Mix.